Olá, meu nome é Geraldo Magela e estou aqui para apresentar para vocês uma atividade da disciplina de circuitos de fragmentação, peneiramento e classificação de minérios. Esta atividade faz parte da grade do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas, da Faculdade Unileia, ministrada pela professora Cristiane Oliveira. A cominuição é um processo de redução de materiais sólidos a partir de uma partícula de tamanho médio para tamanho bem menores, também conhecida como fragmentação. A cominuição é a redução do tamanho das partículas para uma maior efetividade dos processos seguintes, ou a diminuição da granulometria da rocha a uma faixa de interesse. A britagem é considerada o primeiro processo de fragmentação e também o mais importante na cominuição de minérios, segundo os especialistas, pois é responsável por boa parte do que se entende por beneficiamento mineral. Conforme já ficou proposto, nós vamos fazer um comentário macro sobre a cominuição de minérios. E nós vamos falar de forma macro sobre o processo de preparação, cominuição do minério saprolítico, onde o níquel está incorporado na rede da estrutura cristalina do silicato de magnésio. No caso desta abrangência, vamos comentar sobre a rota de processo pirometalúrgico. A rota comentada será do circuito RKIF, ou seja, fornos rotativos e fornos elétricos. O circuito RKIF é utilizado para a produção de liga ferro-níquel. Neste processo, o minério passa pelas etapas de cominuição, secagem e calcinação para remoção de umidade e água de cristalização. E em seguida, o minério calcinado é alimentado em forno elétrico para redução dos óxidos metálicos e fusão a aproximadamente 1.600 graus Celsius para obtenção da liga metálica bruta com teor de níquel em torno de 25%. A etapa final envolve o refino para remoção de impurezas e ajuste de composição química segundo Lee em 1999. Nós vamos agora fazer um breve comentário de como funciona o processo de cominuição desse minério. O minério ele é lavrado na mina, transportado via caminhão, geralmente, ou então através de correias transportadoras, até a primeira classificação, que é feita através de uma grelha fixada no topo de uma determinada moega. Geralmente, as grelhas têm tamanho de 800 milímetros, ou seja, o mesh da grelha é de 800 milímetros, ou seja, o top size permitido passar nessa grelha é 800 milímetros. Geralmente, essa grelha, essa moega, onde está essa grelha, alimenta um britador primário. No caso desse circuito aqui, nós vamos exemplificar do tipo mineral size. É um tipo de britador que tem uma geometria dos seus dentes de tal forma a conseguir agarrar o minério para conseguir cominuir o mesmo com eficiência. Em seguida, conforme está descrito aqui neste fluxograma, o minério com 300 milímetros ele alimenta dois britadores secundários do tipo mineral size também, só que com menor capacidade do que o primário, e reduz esse top size para 150 milímetros. Esses britadores secundários, por sua vez, alimentam peneiras de rolos que faz a classificação, ou seja, a abertura entre os rolos permite o minério com tamanho menor do que 50 milímetros a já ir direto para a formação da pilha. O passante alimenta britadores terciários, que são britadores de rolos, ou seja, o revestimento já tem uma geometria uniforme reta e a abertura se dá entre o topo do rolo do britador rolo adversário em relação ao rolo que está à sua frente. O minério então é reduzido de 800 milímetros para 50 milímetros e forma as pilhas onde será homogeneizado os vários tipos diferentes de lavras, que geralmente não é homogêneo, tem
algumas que têm mais teores de níquel, mais teores de ferro, ou seja, então é feito um blend desse material e a homogeneização geralmente é feita em pilhas. Nesse caso aqui nós vamos usar o exemplo da pilha tipo multi-chevrons, que permite fazer uma boa média disso aí na hora de retomar. O minério é retomado geralmente por par carregadeiras, alimentando moedas de emergência, e retomadora, que faz aí a coleta de forma homogênea desse material. Esse circuito aqui geralmente tem uma pilha sendo formada, ou seja, diminuindo e formando, e outra sendo retomada. Esse minério, por sua vez, ele alimenta um forno secador. Esse forno secador ele é um forno rotativo que usa a fonte de calor através de combustíveis, ou sólidos, ou gasosos, ou líquidos, para formar uma chama e produzir o calor. E esse gás quente faz com que o minério que é tamborilhado, ou seja, dentro desse forno tem uns revestimentos que movimentam o minério, e adicionando água formam as pelotinhas dos finos desses minérios, formando umas pelotas. E a etapa final desse processo é o britador cônico, no qual recebe o material com topside de 50 milímetros e reduz para 25 milímetros. E enfim, ocorre-se a formação do minério britado, com fino aglomerado, com umidade adequada para seguir para as etapas subsequentes. Então é isso, está aí de forma bem macro o processo de comunição do minério fonte de níquel, e esse circuito é um circuito fechado e a seco.